quando nós vamos dar uma parada na nossa vida, em tudo que estamos fazendo, para meditar na palavra de Deus. O nosso assunto durante esta semana é a questão do coronavírus. Como é que nós vamos encarar o problema do coronavírus? Então eu estou, desde antes do início da semana, dizendo para os meus irmãos que a forma de encarar é com naturalidade. Nós não vamos nos desesperar, nem mesmo pelo fato de estarmos aprisionados dentro de casa, numa quarentena, de forma alguma vamos nos desesperar, vamos saber que Deus está no controle de tudo. Eu queria ler um texto da Bíblia que nos fala sobre essa situação. Olha, aqui começa o Senhor Jesus dizendo algo interessante para nós. É que, por exemplo, esse período do coronavírus, profeticamente e do ponto de vista da escatologia bíblica, nós podemos colocar naquela frase que Jesus diz assim: isto é o princípio das dores. Eu estou aqui com a minha Bíblia aberta em Mateus capítulo 24, versículo 8. Ele diz assim, depois de falar algumas coisas, ele diz: porém, tudo isto é o princípio das dores. O que é que Jesus quis dizer com isso? Vamos analisar aqui direitinho. Olha, capítulo 24 de Mateus, esse capítulo começa com Jesus visitando o templo que tinha sido reconstruído pelo rei Herodes. Era o templo do povo de Israel naquela época. Então Jesus, visitando o templo, os discípulos ficaram maravilhados e ficaram elogiando a arquitetura do templo. Aí Jesus então diz assim: é verdade, isso aqui está maravilhoso, está muito lindo, Herodes fez o melhor possível, o povo de Israel está orgulhoso do seu templo, porém não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E com estas palavras, Jesus estava profetizando sobre a destruição do templo que aconteceu no ano 70. Você sabe que Jesus viveu até mais ou menos 35, o ano 35, 36 da nossa era. Então, ali mais ou menos na metade desse tempo para frente, no ano 70, vieram os romanos e destruíram Jerusalém e destruíram o templo. Aí os discípulos fizeram uma pergunta. Eu estou aqui no capítulo 24 de Mateus, no versículo 3. Eles perguntaram assim: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Está notando aqui que os discípulos fazem 3 perguntas em uma só. Quando sucederão estas coisas? Quer dizer, quando é que vai suceder a destruição do templo? E depois diz, que sinal haverá da tua vinda? Porque Jesus sempre falou que ele partiria para o Pai e voltaria. Então, quando é que seria essa vinda dele? E, em terceiro lugar, fala da consumação do século. Quer dizer, a conclusão de tudo, a consumação de tudo, o juízo final, afinal de contas. Então, quando é que vai acontecer? E então Jesus, ele começa a explicar isso e ele responde as 3 perguntas. Se você ler capítulos 24, 25 de Mateus, você vai entender isso. Só que Jesus começa fazendo um resumo das 3 perguntas. Então, aqui do capítulo, por exemplo, versículo 4 até ao versículo 14, ele faz um apanhado assim rápido das 3 perguntas e depois, em seguida, do versículo 15 para frente, ele começa a responder as perguntas. Muito bem. O que eu quero com isso dizer é o seguinte: quando ele está falando aqui, na abertura da resposta que ele deu, quando ele está falando sobre os sinais, porque aí ele fala aquela mesma coisa que eu li ontem, estão lembrados? Só que Jesus fala com outras palavras. Versículo 6, ele diz: certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis,
porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. E agora, meus queridos, um parênteses aqui, eu não quero me envolver em questões políticas nem em discussões, mas, por exemplo, uma provável guerra entre Estados Unidos e China, agora, isso aí pode acontecer. Se acontecer, ninguém se espante, né? Então, está aqui, ouvireis falar de guerras, rumores de guerras, né? Aí Jesus, versículo 7, ele diz, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares, etc. Quase que Jesus poderia dizer, vai aparecer o coronavírus aí e tal, né? Só que aí ele completa, ele arremata tudo dizendo assim, versículo 8, porém tudo isto é o princípio das dores. O princípio das dores. Então nós estamos no começo. Você ouve falar que o Apocalipse é um período em que esse mundo aqui vai ser julgado, haverá pragas, assim como aconteceram aquelas pragas sobre o Egito, quando Moisés foi libertar o povo de Israel lá do faraó. Pois é, então, depois que Jesus arrebatar a igreja, vão acontecer pragas e muitas coisas aqui nesse mundo, e o Apocalipse registra tudo isso. Só que quando, bem antes disso acontecer, o mundo já começa a ficar perigoso. É o nosso caso aqui, é o nosso caso. O mundo já está começando a ficar perigoso. Então, nós estamos aqui com uma pandemia. Você já pensou? É uma endemia mundial. Pois é. Aí Jesus diz, olha, não se preocupem, ele diz, não vos assusteis, vai acontecer tudo isso mesmo, guerras, rumores de guerras, vai se levantar nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos e muitas outras tragédias, só que ele diz aqui, tudo isto é o princípio das dores. Então eu tenho a impressão, eu creio piamente, que a igreja não vai passar pelo pior. Jesus vai arrebatar a igreja antes de qualquer grande tribulação. Podem ter certeza disso, meus queridos irmãos. De resto, é isso aí. Enquanto essas coisas não acontecem, vamos encarar profeticamente, escatologicamente, vamos considerar o nosso tempo, esse tempo de coronavírus, como parte do princípio das dores. Princípio das dores. Quer dizer, as dores ainda estarão lá na frente. Nós estamos ainda no início. Ainda estamos... ainda está se desenhando à nossa frente alguma coisa. Então vamos ficar quietos, vamos ficar esperando no Senhor, como ele mesmo disse, eu li ontem, quando estas coisas estiverem acontecendo, olhai para cima, exultai, porque a vossa redenção está próxima. Irmãos e irmãs, amigos e amigas, é isto que eu tinha para dizer nesta manhã. Leia a palavra de Deus, creia na palavra de Deus, entenda que nós estamos nos tempos do fim e qualquer coisa, por estranha que pareça, que acontecer é pela vontade de Deus. Deus está no controle. E quem teme a Deus, quem serve a Deus, não precisa ter medo de coisa alguma, porque nós estamos protegidos e, pelo contrário, como diz a palavra, nós temos que encarar isso com naturalidade e temos que encarar isso com uma confiança e uma firmeza e um sustento no nosso Deus. Então, que Deus nos abençoe. São estas as palavras que eu tinha para dizer nesta manhã. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que Jesus esteja contigo, Jesus esteja no teu coração. A paz do Senhor esteja no teu coração diante da confusão toda. Se o mundo cair numa grande confusão, nós não vamos ter confusão. Entende? Quem está em Jesus está firme, está seguro, não entra em confusão. Pode ter certeza disso. Você, meu irmão, minha irmã, você que segue ao Senhor, que teme ao Senhor, você não precisa entrar em confusão. Basta você ler a palavra, você
orar todos os dias, se alimentar da graça de Deus e saber que nós estamos do lado que vence, do lado que ganha, do lado do nosso Deus, e Deus está no controle de tudo. Que Deus nos abençoe. Eu vou terminar agora fazendo oração, conforme nós sempre fazemos. Vamos então agora, se possível, curvar as nossas cabeças, fechar os nossos olhos, fixar a nossa mente no Senhor e vamos orar. Pai amado, Pai bendito, a Ti, Senhor, toda a glória, toda a honra, todo o louvor, toda a exaltação. Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Tu estás sentado no trono e diante de Ti todo o joelho se dobra e toda a língua confessa que Tu és o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu peço nesta hora, meu Deus, que Tu venhas corroborar a Tua palavra, que Tu venhas ao encontro do coração do meu irmão e da minha irmã, que ninguém fique agitado, que ninguém fique nervoso, que ninguém fique, ó Deus, desesperançado, enfim, que pior ainda, que ninguém caia em depressão por causa dos dias em que nós vivemos, mas pelo contrário, que nós encaremos tudo isso com naturalidade, que é o cumprimento da palavra de Deus. Tudo isso está sob o controle de Deus. Deus é que está permitindo tudo isso. E nós cristãos estamos sendo provados na nossa fé. Então, Pai, dá-nos a Tua graça para nós superarmos estes dias. Vem ao encontro do meu irmão, aquele que está mais fraco, a minha irmã que está mais fraca, que está precisando, Pai, de uma força que vem de Ti. A nossa força vem de Ti, a nossa energia não é nossa, a nossa energia, a nossa segurança, o nosso sustento vem de Ti, meu Deus. Então, Pai, louvado seja o Teu nome, eu Te agradeço por esta manhã, quando nós podemos parar tudo o que estamos fazendo para invocar o Teu nome. Pai, ser glorificado, ser exaltado, eu oro com fé, meu Deus. Faz melhor do que o que eu estou te pedindo, porque o Teu Espírito conhece a necessidade de cada coração, de cada irmão, de cada irmã que está orando comigo. Então, Pai, faz melhor do que o que eu estou te pedindo, pois é no nome de Jesus que eu oro e por tudo agradeço, desde agora e para sempre, e que todo o povo de Deus diga amém, amém e amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ô, meus irmãos, como é bom estarmos juntos. Como é bom a gente poder meditar na palavra de Deus. Como é bom a gente poder orar juntos. Eu aqui diante das câmeras e você na sua casa orando comigo. Como é bom. Amanhã nós vamos continuar. Até lá, às 9 horas, neste mesmo horário. Que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome de Jesus.